Livro de Abacuque, capítulo 1, 2 e 3. O profeta Abacuque é um homem que está clamando a Deus pelas injustiças que acontecem no seu povo de Israel. Abacuque está, como diz aqui, clamarei, Senhor, violência. Esse é o clamor do profeta Abacuque e o Senhor responde no capítulo 1, 6, diz assim: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada que marcha sobre a largura da terra para possuir moradas não suas. Horrível e terrível és, dela mesma sairá o seu juízo e a sua grandeza. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. Os seus cavaleiros espalham-se por toda parte. Sim, os seus cavaleiros virão de longe, voarão como águias que se apressam à comida. Esta é a resposta do Senhor Jeová a Abacuque. Parece para nós, lendo no sentido literal, que algo não está. Abacuque está orando ao Senhor. Diz que tem injustiça no seu povo, no povo de Israel. Ele disse que a justiça está torta no povo de Israel. E o Senhor responde com o verso 6, que Ele mandará um povo. No capítulo 3, que nós acabamos de ler, no verso 17, 18 e 19, nesses últimos versículos, está o resumo de todos estes 3 capítulos. Dice o Senhor que, quando nós vivemos internamente um estado espiritual, esse estado espiritual se manifesta também externamente. Essa harmonia entre o interno e o externo é que o Senhor permitiu que aconteça à igreja de Israel. Eles estavam profanando, eles não estavam mais colocando em primeiro lugar o Senhor. Esse interno teve sua correspondência com um externo cruel, equivalente ao interno que eles já estavam vivendo. O externo, que significa os caldeus, aqui os caldeus é o culto externo iniciante. Veja que a igreja de Israel é uma igreja que iniciou-se com o patriarca Abraão. Abraão vinha desse mesmo lugar, de Ur dos Caldeus. Meu Deus. E de Ur dos Caldeus, Abraão foi tirado, e a partir dele foi instituída uma igreja espiritual. Veja que são os mesmos caldeus agora que estão invadindo. É o homem que muitas vezes sai do natural e ele consegue entender coisas elevadas, coisas espirituais. E quando ele volta para o estado natural, ele escraviza, ficando no estado natural, as coisas espirituais. Ele tortura as coisas espirituais que ele sabe dentro da sua vida mesma. Isto que é história geral, é particulares da vida do homem. Por isso que o Senhor fala: se você está no telhado, não desça. Se você está em coisas espirituais, não venha para as coisas naturais. Porque se nós vimos para as coisas naturais, vamos descer com a intenção de escravizar as coisas espirituais. Vamos matar,
vamos explorar, vamos machucar as coisas espirituais. E esse aqui nós machucamos somos nós mesmos. Um detalhe. Diz a palavra do Senhor: ainda que a figueira não floresça, nem haja frutos na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, no verso seguinte, todavia eu me alegrarei no Senhor. Aleluia. Estas são coisas que nós, homens da igreja e mulheres da igreja, sempre devemos procurar. Praticar o bem. Aleluia. O bem natural, que nos conduz a um bem espiritual, que nos conduz a um bem celestial. O bem natural representado pela figueira, que nos dá fruto, o bem espiritual representado pela videira, e o bem celestial representado pela oliveira. Aleluia. Esses três tipos de bens não se encontram mais dentro da nação judaica, dentro da nação israelita, dentro da nação hebraica. Não se encontra mais. Pelo tanto, se não existe o bem, diz, os campos não dão mais o seu fruto, o seu alimento. Significa, a igreja não tem mais como alimentar as suas ovelhas. Porque o alimento das ovelhas é ensinar elas a fazer o bem. Ensinar verdades que conduzam ao bem natural, espiritual e celeste. Figueira, videira, oliveira, que não dão mais seus frutos. Mas o profeta Abacuque não termina aqui. Ele continua falando. Diz, permite que meus pés sejam como as servas e ande sobre as alturas. Verso 18 do capítulo 3. Eis o combate do homem da igreja. Diz, porque por servas se entende, os pés das servas se entendem as coisas naturais, porém envoltas em coisas espirituais. É a inocência. É como uma criança. A criança, ela é natural, mas está acompanhada de coisas espirituais. Por isso que o Senhor fala que os anjos das crianças dizem, olhem a face de meu Pai que está no céu. Ou seja, é um natural acompanhado, criança, de coisas espirituais. E que os meus pés, sejam como os pés das servas, andando sobre as alturas. Que eu mantenha minha inocência, ainda que natural, porém que minha inocência natural esteja acompanhada de coisas espirituais. Eu leio a palavra, ainda que literalmente eu estou entendendo, com inocência, porém acreditando que a palavra é do Senhor e que eu devo viver conforme a palavra ensina, é inocência. Glória a Deus. E disse, com essa inocência, meus pés sejam como as servas, sejam acompanhados. A habilidade da serva em subir nos montes é para escapar do mal, não é para enfrentar o mal. Veja que o mal aqui é descrito como, verso 8 do capítulo 1, os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos e mais perspicazes do que os lobos à tarde. É muito violento, mas esta violência aqui é a capacidade de raciocinar, é a capacidade de justificar imediatamente o mal que a pessoa faz. O mal que nós fazemos, muitas vezes justificamos de tal forma mais rápido. E esse tipo de ataque às coisas espirituais, tem que ser enfrentado fugindo, escapando. Então, uma serva, se vocês conhecem, uma serva é um animal muito doce, muito manso, que não tem como enfrentar um leopardo, a não ser fugindo, escapando. Esse é o combate de todo cristão. Escapar do mal, escapar da falsidade. Escapar. Nós não temos como enfrentar essa casta de infernos, a não ser escapando e sempre confiando no Senhor.
Porque quando estamos rodeados, né, de coisas espirituais, dice, o mal não nos alcança. Ou, quando nós estamos, ainda que em coisas naturais, como os pés da serva, que significam coisas naturais, os pés significam coisas naturais, dice, ainda que estejamos em coisas naturais, porém, envoltos de coisas espirituais, dice, essa é uma proteção contra qualquer tipo de inferno. Então, este tipo de atitude que Abacuque tem, é um tipo de conhecimento civil, moral e espiritual da realidade que ele está sendo rodeado. Ele está vendo a injustiça, como nós. Parece que o livro de Abacuque, que foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Cristo, foi feito para hoje. Parece que ele é atual. E nós, Abacuques, do século XXI, olhamos, mas quanta justiça, quanta indecência, quanto isto... E a igreja não faz nada. Meu Deus, aqui eu vou recorrer. Para onde que eu vou? Se a própria igreja onde eu vou é a primeira, como se fala assim? É a primeira. Então, aonde que eu vou? Então, somente temos o Senhor. Aleluia. E o Senhor manda os caldeus. Ou seja, o que é por dentro a igreja, agora esse por dentro vai receber algo por fora correspondente ao que ela é por dentro. Né? Então, esse é o juízo final. O de fora, o de dentro se encontra com o de fora. E como o de dentro é ruim, então vai encontrar algo de fora mais ruim ainda que o... Né? Então, cabe a nós sermos como Abacuque. Aqui o Senhor está falando dos remanescentes. Abacuque é um remanescente no meio de todo onde não existe verdade, não existe bem. Por isso que ele fala assim, ó, a videira não está florescendo, a figueira não está florescendo, a oliveira não está florescendo, não está dando o seu fruto. Né? O campo não está produzindo alimento. Ou seja, não existe bem natural, espiritual nem celeste. A própria igreja que tem o dever de instruir, não está instruindo, não está ensinando a fazer o bem, simplesmente está ensinando coisas em proveito dela mesma, das próprias pessoas. Abacuque é atual. Né? Abacuque é atual. E ele ora com estas palavras, e que estas palavras também sejam a nossa oração, seja a nossa confissão de fé. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. É no Senhor. Não é mais em instituição. Não é mais em pessoa. Eu me gloriei no Senhor. Essa é, digamos assim, a minha força. Porque se eu tiro da minha vida o Senhor, eu fico fraco. Eu sou derrotado, eu sou vencido pelas coisas do mundo. Então, dice Jeová, o Senhor, é a minha força. Dice, Ele fará os meus pés, dice, Ele fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Me levará sobre os montes, sobre as montanhas mais elevadas, me protegendo do mais baixo. Minhas alturas em oposição ao mais baixo. Então, que essa seja a nossa confissão de fé, essa seja a nossa oração neste dia, e que esta oração se mantenha viva sobre toda a semana, e que o Senhor nos dê essa capacidade, esse senso de poder compreender, e nós sermos do lado do bem, né? Do lado do combate, daquele que combate se afastando, daquele que não permite o pensamento, daquele que não permite o sentimento falso e mau. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. A salvação, a glória, a honra e o poder pertencem ao Senhor, o nosso Deus. Amém.